Boa tarde a todos. Obrigado por estarem conectados para assistir a este seminário online. Meu nome é Bruno Batista, sou analista de mobilidade ativa no WRI Brasil e vou ser moderador do seminário de hoje. Por favor, se apresentem também através do nosso chat, com nome e cidade de onde estão nos assistindo. Como eu disse antes, por favor, só marquem para enviar mensagem para painelistas e participantes, para que todos possam ver. Em continuidade ao trabalho de 2018, o WRI Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos vem apresentando em 2019 a série Seminários Online Ruas Completas e Universidades. A série conta com o apoio da Rede de Professores Universitários pelas Ruas Completas, criada pelas duas organizações, e tem o objetivo de identificar oportunidades e desafios para integrar o conceito de ruas completas na formação dos futuros planejadores e planejadoras urbanas. Neste último encontro, iremos ouvir 4 professores que estão aplicando conceitos relacionados com o tema ruas completas em suas disciplinas. Antes de iniciarmos o seminário, gostaria de avisar a todos que ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas, por favor enviem ao longo das apresentações através do Questions and Answers. É um botão que aparece abaixo aí na plataforma com Q e A. Iremos responder algumas perguntas pelo Questions and Answers ao longo da apresentação e algumas serão selecionadas para serem respondidas pelos professores ao final das apresentações. Por favor, indiquem para quem a sua pergunta se dirige. Reforço o pedido para que se apresentem através do chat, informando sua cidade para listarmos o número total de cidades participantes. Por fim, aviso que, para os participantes que assistirem também a todos os demais seminários da série, será entregue um certificado. Como esse é o último seminário da série esse ano, os que tiverem assistido presencialmente os 4 outros, mais esse, receberão um certificado que a gente vai preparar nos próximos dias. Bom, apresentando brevemente os professores que vão falar hoje, temos a Cláudia Damasio, da Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul, a Geisa Rorato, da URGS, Federal do Rio Grande do Sul, o Fernando Lima, de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a Simone Romão, de Arapiraca, da Universidade Federal do Alagoas. Muito bem. Apresentados os professores, agora eu vou chamar o Fernando, vai ser o nosso primeiro professor a apresentar. Tá, só me avisa quando a gente vai começar, então. Pode começar. Pode começar? Então tá. Pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Cláudia. Muito obrigada à WRI, aos organizadores desse evento pelo convite. É um prazer muito grande poder compartilhar a experiência com vocês. Na verdade, o material que eu separei aqui é para relatar um pouco a experiência que a gente tem adotado aqui na Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É um trabalho que é vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, eu vou mostrar o material e depois eu fico à disposição, então, para as dúvidas de vocês e para algum questionamento. Bom, a primeira questão que eu queria destacar é que, assim como a maior parte dos cursos de arquitetura e urbanismo, aqui na Unicinos a gente tem uma carga horária, a maior parte da carga horária de desenvolvimento de projeto é vinculado ao objeto arquitetônico, né? Então, a gente tem aqui na nossa característica, nossa grade curricular, nós temos 10 oportunidades de desenvolvimento de projeto, né, sendo o último TCC, né, então são 9 disciplinas de projeto, dentre essas apenas uma é vinculada ao planejamento urbano ou urbanismo. Paralelo a isso, a gente tem algumas disciplinas de menor porte, que se chamam práticas urbanas, mas são disciplinas de menos créditos, né? Então, na verdade, é para destacar que muitas vezes, quando os alunos chegam a uma disciplina onde a gente trabalha o tema de ruas completas, que é o ateliê 8, de nível 8, no semestre, 8º semestre da faculdade, eles têm muito pouca experiência, né, concreta de reflexão também e de desenvolvimento de projetos na área de urbano, né? Então, isso é uma primeira dificuldade, a dificuldade de adequação dos alunos a essa realidade, de trabalhar com uma nova escala e com os desafios da cidade. Bom, essa disciplina que se chama Ateliê 8, Ateliê de Projetos 8, ela é uma disciplina, então, prática, né? Nós temos 8 créditos semanais. Ela é acompanhada por uma disciplina teórica que se chama Seminário de Interação 8, onde essas duas disciplinas trabalham em conjunto, em paralelo. São professores diferentes, mas são parceiros, digamos, nesse desenvolvimento. A minha ateliê se faz o trabalho mais prático e em seminário se faz a discussão mais teórica.
Na disciplina de Ateliê 8, que é a disciplina que eu sou professora, sou responsável, então, nós até o ano de 2017, nós trabalhávamos com áreas vazias, né? Então, o exercício era que os alunos deveriam fazer um projeto de um bairro novo, uma cidade, numa gleba vazia. Ocorre que no final de 2017 nós fizemos uma reflexão aqui com os outros professores, chegamos à conclusão que esse exercício ele não estava proporcionando uma discussão muito aprofundada sobre a cidade, sobre os desafios contemporâneos da cidade, então nós resolvemos readequar o exercício, criando então a oportunidade de desenvolvimento de um trabalho numa área consolidada da cidade. Então, a partir de 2018, nós resolvemos, então, mudar esse exercício e começamos a trabalhar com território consolidado, de ocupação consolidada. Nessa oportunidade, quando nós criamos esse novo exercício, a empresa de Porto Alegre de Transporte e Circulação, que se chama IPTC, já vinha em andamento com uma parceria com a WRI para o desenvolvimento de uma experiência de rua completa na Rua João Alfredo. Então, era uma experiência que já estava em andamento, e aí nós aqui da universidade tomamos conhecimento dessa experiência, entramos em contato com a WRI, nós temos a sorte de termos uma funcionária da WRI, que é nossa colega aqui na universidade também, e com a equipe da IPTC, da Prefeitura de Porto Alegre, e estabelecemos, então, uma parceria para trabalhar os temas relacionados a ruas completas na disciplina de Ateliê 8. Então, começamos a identificar, então, locais para desenvolver esse trabalho. Não desenvolvemos trabalho na mesma rua que está sendo trabalhada pela Prefeitura e pela WRI, mas sim em outras ruas no mesmo bairro, né? No sentido de provocar os alunos, então, a estender essa discussão das ruas completas para outras ruas. Então, aqui, esse mapa à esquerda é um mapa do centro de Porto Alegre, né? Essa ponta ali, bem à esquerda é o nosso Lago Guaíba, então o centro de Porto Alegre é bem essa península à esquerda, e esses círculos vermelhos estão demarcando, então, as áreas que nós vimos trabalhando desde essa primeira experiência em 2018. Então, a gente já trabalhou em 3 áreas diferentes, né, todas próximas, uma área bastante consolidada, próxima ao centro de Porto Alegre, né, com áreas com desafios bastante interessantes, assim, do ponto de vista de dinâmica urbana, de diversidade de usos, enfim, e de problemas de mobilidade também. E a nossa disciplina, nós estruturamos ela a partir do conceito de ruas completas, mas nós ampliamos um pouco esse conceito, agregando, digamos, que os projetos deveriam trabalhar também as tipologias das edificações, o tema do patrimônio histórico, que é um tema bastante recorrente nessas áreas que nós escolhemos para intervir, o tema dos espaços abertos também e as infraestruturas. Então, a gente ampliou um pouco o conceito, o escopo, digamos, do tema de ruas completas, para incorporar também uma discussão sobre os terrenos privados, sobre o uso e as tipologias privadas. Então, nesse sentido, a gente, digamos, constrói junto com os alunos ao longo da disciplina um diálogo bem intenso assim entre os desafios para a área pública, mas também os desafios para a área privada. Um outro tema bastante importante que a gente tem desenvolvido, que os alunos gostaram muito de trabalhar, e a gente tem a nossa avaliação que tem alcançado resultados bastante interessantes, é que a gente provoca muito eles a discutirem as diversidades de opiniões sobre a cidade, os interesses diversificados sobre a cidade. Então, a gente faz toda uma reflexão sobre o papel dos empreendedores privados, o papel da sociedade, as pessoas que defendem o patrimônio histórico, as questões ambientais. Então, a gente traz para dentro da disciplina e para dentro das discussões todas as opiniões contraditórias que a gente verifica nessa região da cidade, que é uma região bastante densa e com muita dinâmica urbana. Essa contraposição de ideias, a gente tem adotado uma metodologia de desenvolvimento de projeto por cenários, onde os alunos, então, são provocados a aprofundar essa diversidade entre as opiniões diferentes sobre a cidade, sobre as visões diferentes sobre a cidade, e a gente busca construir com eles essa método, essa imagem que vocês estão vendo é uma síntese de um exercício, onde eles trabalham com polos dicotômicos e tentam construir cenários para a cidade, tentando articular essas dicotomias. Então, é um exercício que busca aprofundar, então, a reflexão a partir do contraditório. Bom, mais especificamente sobre a relação que a gente construiu junto com as instituições, tanto a WRI quanto a IPTC, né, que foi o que a pessoal da WRI me pediu para aprofundar um pouco nesse aspecto. Nós, então, fiz aqui uma síntese, né, das coisas principais que a gente tem alcançado com essa parceria.
Então, em primeiro lugar, nós entendemos que essa parceria com essas entidades tem proporcionado uma transferência de conhecimento bastante interessante para os nossos alunos, né? Onde a gente proporciona isso através de palestras com a equipe da WRI aqui na universidade, palestras também com a equipe da EPTC, né? A gente também tem utilizado bastante no nosso cotidiano acadêmico aqui os materiais produzidos pela WRI, como material informativo e um material, referências bastante concretas para o trabalho dos alunos. Então, essa transferência de conhecimento, digamos, seria um primeiro eixo que nos parece importante nessa parceria. A outra situação que também me parece bastante interessante é que nós proporcionamos aos nossos alunos algumas vivências profissionais com essa parceria. Então, desde trazer para dentro da universidade uma discussão de qual é o papel do arquiteto quando se discute a mobilidade, enfim, que nem todos os alunos têm essa apropriação, né, da importância do papel do arquiteto nessa discussão sobre a cidade, sobre a mobilidade urbana. A gente proporciona também um momento onde os especialistas da EPTC, eles assessoram os trabalhos dos nossos alunos. Então, mais ou menos na metade do semestre, nós levamos todos os alunos com seus trabalhos até a sede da EPTC em Porto Alegre, e os técnicos, então, olham os trabalhos, dão sugestões, apontam problemas críticos, né? Então, é uma experiência bem interessante, porque os alunos podem, então, vivenciar essa empresa por dentro, né? Conhecer os lugares onde eles trabalham e, enfim, e poder conviver com técnicos que têm um conhecimento bastante específico sobre a realidade da mobilidade urbana de Porto Alegre, que é que é a cidade onde nós atuamos. E, além de visitas técnicas à área, onde também a gente faz entrevistas com moradores, e, enfim, e tenta simular bem o que seria um exercício real de trabalhar com a questão do rosto complexo. A outra questão também que eu acho bastante importante é que, através dessa parceria, a gente consegue disponibilizar aos alunos a oportunidade de trabalhar com informações que não são informações sobre a área de intervenção, mas que não são informações que estão disponíveis em qualquer lugar, porque a própria PTC nos oferece, então, informações que são da prefeitura, sobre contagem de veículos, sobre acidentes, né? Então, uma série de informações bem concretas sobre as áreas de intervenção, e os alunos, então, aprendem a manusear essas informações e tentar trazer essas leituras, esse diagnóstico, até para alimentar os seus trabalhos. Então, a gente acha também que isso é bem legal, é uma oportunidade única assim, que a gente está oferecendo aos alunos poderem vivenciar essa experiência de usar essas informações, que são informações de domínio só da prefeitura, né? Não são coisas que estão disponibilizadas a qualquer um. Outra situação bastante legal também, que eu acho que que os alunos têm gostado bastante, é que com esse processo a gente conseguiu construir algumas oportunidades dos alunos apresentarem seus trabalhos na comunidade, participarem de concursos, né? Nós tivemos trabalhos já fruto desse processo que foram super bem classificados no Urban 21, né? E aqui essa experiência que eu estou mostrando é uma atividade que foi feita na Rua João Alfredo, pela PTC e pela WRI, e nossos alunos, então, expuseram seus trabalhos, a comunidade pôde olhar, né? Então, esse grupo de meninas que estão aí são alunas, então, de Ateliê 8, e isso é uma experiência que, para eles, é bastante interessante também. Para a EPTC tem um viés também importante, porque nós fazemos muitas discussões sobre a segurança, né, no trânsito, né? Então, como eles têm um trabalho muito voltado para a juventude, né, em função da juventude ser vítima de muitos acidentes, então, eles também trazem para dentro das nossas discussões toda essa reflexão sobre a questão da segurança no trânsito, né, o jovem, né, enquanto, enfim, ser bastante vulnerável no trânsito. Então, também é uma oportunidade da gente trazer essa conscientização para a nossa juventude sobre a questão da circulação e da segurança no trânsito. Então, esse é um tema que, para a IPTC, é bastante importante, eles valorizam muito essa oportunidade de conversar com nossos jovens, nesse sentido. E aqui, por fim, eu trouxe alguns exemplos de partes de trabalhos, né, para vocês verem mais ou menos o grau de aprofundamento. Essa é uma prancha desse trabalho que tirou 9º lugar no Urban 21, né, do ano passado. Então, mostrando o quanto os alunos trabalham com conflitos de ordem de mobilidade, mas também de outra ordem, né, com questões de mobiliário urbano, com questões das próprias edificações, as tipologias, os usos, né? Então, a gente aprofunda bastante o trabalho.
aqui tem alguns exemplos também de resultados, né, onde vocês podem ver que foram trabalhadas as fachadas ativas, o mobiliário urbano, o tipo de pavimentação, jardins de chuva, a gente chega até o nível do detalhamento, assim, no final, detalhando o mobiliário urbano e todas essas infraestruturas. E aqui também, para o fim, esse é o último slide, eu só queria mostrar que também a gente tem uma preocupação muito grande que eles comprovem que as operações que eles fizeram com os projetos trouxeram, então, benefícios para o local onde está sendo trabalhado, mostrando, então, a inversão da importância do automóvel, a conquista de espaços para caminhabilidade, enfim, o trabalho sempre tem que mostrar esses avanços para que os alunos possam demonstrar as suas conquistas aí com relação a essas pautas que a gente tem trazendo para a discussão. Bom, do ponto de vista material é esse, né? Espero que tenha ficado claro, né? Eu tenho um tempo bem curtinho para falar e eu fico à disposição, então, para as perguntas. Enfim. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Agora eu vou chamar, então, a Simone para fazer a apresentação dela. Muito obrigado. Vamos aguardar, então, a Simone compartilhar o microfone, a tela e o vídeo. Bruno, vocês estão conseguindo me ver? O vídeo ainda não. Espera aí que eu vou... Só um momento que eu vou colocar aqui para... Tá. Oi, Simone, eu tô tendo um probleminha técnico, não tô conseguindo liberar teu vídeo. Mas vai só com um áudio, então, e... Pode? Sim, pode ir, então. Daí só não esquece de botar a tela cheia. Pronto, eu vou botar agora, tá? Obrigado. Que eu não estou visualizando ela aqui. Tá em tela cheia? Agora sim. Pronto. Posso começar? Claro. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a professora Simone Ramão, da UFAL Arapiraca. É um campus no interior, né, da Universidade Federal de Alagoas. E, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que a WRI está nos dando de compartilhar daquilo que a gente tem produzido na universidade. E por também fazer parte do grupo de professores de ruas completas. E, então, nós vamos apresentar aqui hoje como o conceito foi abordado em sala de aula, né? Esse é o nosso desafio, foi o convite feito pela WRI. Bom, na nossa disciplina, Projeto de Urbanismo 1, é uma disciplina que faz parte do tronco de tecnologia, é uma disciplina que tem uma carga horária de 100 horas e é ofertada no 8º período, e nesse período nós tivemos 26 alunos. E aqui estão os 3 professores, no caso, o monitor Juan, eu como professora e a professora Madalena, que contribuiu no início da disciplina conosco também. Para vocês entenderem um pouco Arapiraca, né, que é diferente do cenário, dentro do cenário do país, ou mesmo aqui no Nordeste, é importante colocar nessa introdução 3 questões importantes da cidade. Primeiro, que o que vai torná-la muito imponente no cenário estadual, do ponto de vista dessa trajetória histórica, é, dentro da sua formação urbana, a Feira Livre, final do século XIX, e quando ela vai entrando no processo de emancipação, a cultura fumageira ela vai projetar Arapiraca no cenário internacional, mas na década de entre 80 e 90, essa cultura ela vai entrar em sua crise e a economia se reinventa para o comércio e serviços, e o centro de Arapiraca hoje ele é referência não só para a cidade em si, mas para a região agreste e para o estado, do sentido do eixo
do Agreste e Sertão. Entre Arapiraca e Maceió, que é a nossa capital, dista 136 quilômetros. E para a gente repensar essas questões, eu coloquei essa pergunta. É possível repensar o centro da cidade de Arapiraca com propostas criativas e sustentáveis que possibilitem uma acessibilidade e mobilidade no sentido de tornar a cidade mais caminhável para as pessoas? Então, aqui, baseado nessa instigação, nessa pergunta, né, aqui só uma localização da região Agreste, e aqui eu estou projetando um detalhe de um mapa do plano diretor que o que está circulado é o bairro Centro, tá? E vocês vão perceber que ele está destacado em rosa, porque o plano diretor ele definiu essa área como o bairro como um bairro para requalificação urbana, ou seja, ele é um bairro que ele tem a sua infraestrutura instalada, no seu entorno, nos outros bairros, eles possuem uma infraestrutura, mas à medida que os bairros foram crescendo, a sua infraestrutura ela foi sendo mais rarefeita, mas o centro ele ainda é potencializado como a sua infraestrutura. Aqui alguns dados, fruto de um TCC também que eu orientei da Laís Caetano no ano passado, e ela traz os dados muito relevantes sobre a questão dos acidentes que ocorrem em Arapiraca, porque Arapiraca aqui no estado ela é referência, né, em termos de mobilidade por motocicleta. Então aqui nós temos no gráfico 65% desse deslocamento é feito via motos, mas ainda temos 8% de bicicleta, 5% de pedestre, tem 2% de capotamento e colisão de 20%, que é um alto nível. Então, esse é um dado relevante para a gente repensar a maneira da mobilidade, né? Em Arapiraca, nós temos 214 mil habitantes. Então, é uma cidade média, ela teve um crescimento radial e muito dessas vias, elas se encontram no bairro Centro. Então, a importância de estudar o centro dentro dessa formação urbana. E vemos também um crescente número de veículos motorizados individuais. Do ponto de vista da disciplina, nós percorremos esse processo. Nós tivemos uma base conceitual, que eu vou mostrar para vocês, depois um levantamento de dados em campo e dados secundários, a produção de diagnóstico em campo e pesquisa também com os usuários, tivemos socialização do processo parcial e final, e a elaboração de um projeto preliminar baseado no conceito de ruas completas. Esse processo todo se deu em 5 meses, que foi de maio a setembro. Aqui é a nossa base conceitual, então tiveram outras fontes, né? Estávamos livres, mas a gente estabeleceu essa base, que foi o Jungle, né? Cidade para as Pessoas, o Morte e Vida das Grandes Cidades, de Amy Jacobs, e a imagem da cidade, o Kevin Lynch, e para dar suporte para a gente na parte dos projetos, a questão dos parâmetros. Muito do material ele foi extraído do site da WRI, a exemplo o desenho de cidades seguras. Então, que imagem do centro urbano nós identificamos em Arapiraca? Aqui foram alguns, antes de entrar nesse aspecto, de mostrar o que foi a produção desse diagnóstico que mostra essa imagem, aqui foram os 3 momentos de socialização que nós tivemos com a Prefeitura de Arapiraca, com representantes também da universidade, o professor Carlone, a professora Cristiane Versosa, de enfermagem, tivemos envolvimento nossa coordenação de infraestrutura também da universidade, a presença também do Detran, do arquiteto Renan nessa discussão, e a presença também dos secretários de desenvolvimento urbano e de mobilidade e de transporte e trânsito, o Ricardo Teófilo e o Varane, que é o Tony. Então, nós tivemos esses 3 momentos para justamente de socializar as ideias e de troca partilhada entre o órgão gestor e a universidade. E aqui são 2 princípios que foram estruturadas, propostas que vão ser mostradas agora para vocês, que é o princípio da sustentabilidade, ele está tanto no plano diretor, quanto também na Agenda 21 de Arapiraca, e dentro do plano diretor, no capítulo de mobilidade e acessibilidade, ele fala da necessidade de priorizar a acessibilidade universal e também de criar uma rota acessível. E dentro do conceito de ruas completas, nós seguimos aquele conceito no sentido de democratizar esse espaço para as pessoas, o foco realmente nas pessoas, e respondendo aos usos existentes, priorizando seus deslocamentos, verificando a escala das construções, a diversidade de uso do solo e tornar a rua um lugar de permanência, né? Porque a rua ela tem perdido muito desse seu papel nas cidades. Esses foram os temas que nós trabalhamos no diagnóstico, né?
História, Cultura e Patrimônio também, para entender a gênese daquele local, a legislação urbanística, os aspectos físicos ambientais, a infraestrutura urbana, entender como se dá a mobilidade e acessibilidade, compreender também os aspectos sociais e econômicos da área, a configuração urbana baseada nas ideias de Lynch e a definição de rua completa como proposta. E para chegar nisso, nós pegamos a área de influência de maior centralidade do centro e cada equipe ficou responsável por uma área, então cada cor está representando uma equipe que tinha um ícone dentro da sua área para desenvolver o seu projeto. E aqui, então, a gente tem uma amostra, nossa primeira amostra do diagnóstico, e aqui é uma síntese da nossa discussão do que foi produzido em termos de diagnóstico. Aqui a definição, nós chegamos a definir essas ruas como potenciais de ruas completas no centro, e a amostra de projetos que ocorreu com essa troca, esse intercâmbio, que foi a última etapa. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês visualizarem as propostas que os alunos desenvolveram, no projeto 1 da Ferrovia do Largo Anfilófilo, né, que teve a proposta de ampliar o espaço, no sentido de potencializar como espaço público e também de espera de vans, também aqui nessa área, uma área que é extremos, saída do centro, é uma área mais extrema, que liga a outros bairros e tem uma parada de vans, então poderia ser potencializada para essa função. Já na área do entorno do mercado público, além da intervenção humanizada, foi proposta a questão de uma ciclovia, e essa ciclovia, nesse sentido binário, então, a ferrovia, ela corta Arapiraca de norte a sul, então é um potencial muito importante para favorecer essas ciclorotas. No projeto da área 3, na Praça dos Curis, que é uma igreja, que ela é um patrimônio da cidade, a gente tem esse cruzamento, que é um cruzamento perigoso hoje, entre a Rua Maurício Pereira e a Rua Santos Dumont. Então, a equipe se preocupou com isso, em humanizar essa área. Aqui vocês vão ver a ferrovia interrompida, porque aqui a ferrovia ela não é utilizada como aí no sul, no sudeste. A gente está sem uso, está desativada, né, no momento. Aqui, como eu falei para vocês, da Praça dos Curis também, que houve ampliação do espaço da igreja, uma supressão da rua para que pudesse ampliar essa área para o espaço urbano. E o projeto da área 4, na Rua Monsenhor Macedo, também é uma rua bem emblemática do centro de Arapiraca, e aí também favoreceu a ciclovia, a questão da organização da acessibilidade e a organização também da sinalização e arborização, tornando, né, a questão do conforto climático também importante para a cidade. Aqui é o projeto da área 5, da Avenida Rio Branco, é uma avenida importante da cidade que é uma das primeiras da formação urbana, e aqui também a gente percebe a criação da ciclofaixa e também a preocupação com arborização e jardins de chuva, né? Na área 6, na Praça Luiz Pereira Lima, onde hoje a gente tem um prédio que foi a primeira prefeitura de Arapiraca. Então, essa praça ela é muito figurativa e significativa, ela é simbólica. E aí, a equipe, por a praça ela ser muito composta, eles passaram uma proposta de uma ciclovia que está ligada à praça. Ao mesmo tempo, essa praça ela dá suporte para os ciclistas. Eles pensaram também em ter uma parada para banheiros específicos para eles, também e bicicletários. No projeto da área 7, da Rua Estudante, é uma rua que ela tem essa característica de concentrar as escolas, as primeiras escolas de Arapiraca, inclusive também o SESMAC, que é uma universidade particular. Então, a preocupação de criar essa rota, também pensando na arborização, como a questão do jardim de chuva. E como essa rua ela é prolongada, como eu falei da questão do SESMAC, de pensar em espaços compartilhados e criar um monumento também em memória a esse estudante que dá nome à rua. Isso é importante também do ponto de vista da simbologia e da cultura que a rua ela tem enquanto espaço e significação. No projeto da área 8, da Praça Manuel André, é o marco zero da cidade, onde a gente tem o quadrilátero, segundo a história, segundo o livro do Zezito Guedes. Então, a equipe desenvolveu uma
proposta em resolver essa questão da ciclovia paralelo a essa área dessa praça linear. E a ideia do estacionamento, que vocês vão ver que tem uma concentração de motocicletas, essas motocicletas elas ficam estacionadas na parte de trás, que tem um largo muito grande. Então, abriu mão desse estacionamento para que dê lugar a uma ciclovia e favorecer essa cultura na cidade que tem sido crescente. Na área 9, na rua 15 de novembro, e o último projeto, nós vimos também a questão da humanização desse espaço, a preocupação com acessibilidade, com o canteiro central, e a rua 15 é por onde começou a Feira Livre de Arapiraca. Então, houve também essa aqui para mostrar a preocupação com a pavimentação. A maioria dos projetos é com pavimento intertravado. Então, houve essa preocupação de proporcionar caminhabilidade. Por fim, eu quero colocar essas considerações finais no sentido que o maior desafio da cultura da mobilidade é a questão do comportamento. Para que ele realmente seja sustentável, não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, né? Porque mudar a cultura das pessoas, de como se locomover, exige uma dedicação, exige também mudança de posturas, né? Outra coisa que é importante também é que esses projetos que as universidades têm produzido, é importante a continuidade do intercâmbio dessas ideias, para que essas ideias elas possam realmente ser fruto de melhorias urbanas. E que esse saber acadêmico ele possa contribuir realmente para projetos executivos para os órgãos governamentais. Mas para isso também é necessário que, para que essa implementação ocorra, que haja recursos e verba disponíveis para investir na mobilidade urbana das cidades brasileiras. Porque existem muitas boas ideias, muitas boas práticas, mas eu creio que esse é o grande apelo que foi feito desde a reunião da WRI aí em São Paulo, de que realmente é necessário que essas ideias elas possam se tornar realidade. Bom, aqui fica o nosso agradecimento. Aqui foi a última foto com o momento, né, que a gente encerra a apresentação desse projeto. E também eu quero anunciar a vocês um evento que vai dar sequência, onde nós vamos apresentar no 10º semanal, com o evento clássico do curso. Ele tem a temática nesse semestre, de discutir arquitetura, conexões e interfaces, que vai ocorrer de 21 a 25 de outubro, e aqui está o Instagram, que é a Semana UFAL, e nós vamos trazer, dentro desse contexto, a discussão de conexões tecnológicas, o desafio da mobilidade urbana em Arapiraca, a relação entre centro e periferia urbana, né? E, por fim, aqui nossas referências, e eu quero deixar esse manifesto, esse apelo, né, de que as ruas, elas sejam para as pessoas, então, ruas para as pessoas. Obrigado, e quero agradecer também a arte que nós tivemos aqui do apoio do Alan, também um aluno que deu apoio a toda a confecção e identidade visual. Obrigado. Obrigado, Simone. Agora, então, vou chamar a Geisa, professora da URGS aqui de Porto Alegre. Boa tarde, Geisa. Boa tarde, me escutam? Sim, te escutamos. Eu não consigo habilitar o vídeo. Só um momento que eu vou liberar aqui. Tá, a gente estava com um probleminha técnico com o computador aqui. Só um pouquinho. Eu não tô conseguindo, liberar, não sei porquê, mas tu pode fazer sem o vídeo mesmo, tá bom? Tá bom, então. Obrigado. Boa tarde a todos. Né? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de participar desse seminário e falar um pouco da experiência que a gente desenvolve aqui na Faculdade de Arquitetura, né, sobre essa temática que é tão importante da mobilidade urbana e falar um pouquinho, então, né, do tema do seminário, né, que é como esse conceito é abordado em sala de aula. Essa disciplina, ela é uma disciplina optativa do curso de arquitetura e que não tem uma carga horária muito grande. Eu não sei, não está passando aqui para mim, vocês estão conseguindo ver a minha apresentação?
Sim, a gente está vendo o primeiro slide, que aparece os não ruas estou completas. conseguindo isso, passar para a próxima. Deixa eu só Agora confirmar. saiu a tua tela. Agora sumiu o teu compartilhamento de tela. Tá, já vou voltar aqui então. Foi? Voltou, sim. É que não tá passando para o próximo slide. Que Ele não tá estranho. me possibilitando. Clicando em cima, tu não consegue? Deixa eu ver se eu saio aqui da tela cheia. Sempre temos alguns problemas. Agora foi. Tá passando, né? Sim. Tá, então deixa eu ver se eu consigo voltar para a tela cheia aqui. É que talvez esteja um pouco pesado. Bom, então, a disciplina que eu vou falar para vocês é a disciplina de circulação e transportes urbanos, né, que, como eu estava falando, é uma optativa, ou seja, ela tem uma carga horária pequena dentro da estrutura curricular do curso e não é obrigatória. Então, o aluno que faz essa disciplina é porque tem algum interesse, né, em discutir essa temática da mobilidade urbana. Quem ministra essa disciplina atualmente sou eu, em parceria com a professora Clarice Oliveira, mas eu gostaria de destacar que essa é uma disciplina que vem sendo construída ao longo do tempo, né, essa metodologia que a gente aplica, e que foi construída em parceria com outros professores, né, até o semestre passado. Eu ministrava essa disciplina comigo o professor Bruno Melo e anteriormente a professora Helenisa Campos e também outros professores, né? Então faço menção aqui a eles, né? Porque essa disciplina ela tem sido construída em parceria. Agora estou aparecendo aí. Então essa disciplina ela está organizada em 3 momentos principais, tá? Um primeiro momento de sensibilização, que a gente foca muito na experiência do aluno, né, na prática. Então, a gente faz algumas saídas de campo, que é para o aluno poder sentir como é que está funcionando a mobilidade em Porto Alegre, né, com alguns exemplos que eu vou mostrar na sequência. Na segunda parte da disciplina, a gente chama Aproximando Teoria e Prática, que a ideia é justamente poder mostrar para os alunos e discutir com eles as diferentes visões que a gente tem, né, em relação à mobilidade urbana, né, a partir dos diferentes atores. Então, a gente tem uma rodada de palestras, né, a gente já teve parceria com a WRI em mais de um momento, com a EPTC, que é um fórum de transporte público, também com pesquisadores que trabalham com a temática, com políticos envolvidos com a temática da mobilidade urbana, que é, então, para poder construir essa visão diversa, mas também para mostrar para os alunos como é possível a gente atuar como arquitetos e urbanistas trabalhando com a temática da mobilidade urbana. E nessa etapa também a gente desenvolve um exercício com eles, que eles pesquisam diversas cidades no Brasil e no mundo e estudam, né, como que funcionam os diferentes modais nessas cidades. E, por último, então, a gente tem uma parte mais propositiva, que ela é muito rápida, né, devido ao pouco tempo que a gente tem, mas a ideia é justamente trabalhar com uma proposta de mobilidade para o centro de Porto Alegre, que tem 2 ênfases, então, uma de plano e a outra do projeto, que é quando a gente trabalha, então, com um perfil viário, com uma rua, e faz o redesenho, então, tentando incorporar essa ideia, né, da rua completa e dos diferentes modais que incidem sobre a cidade. Eu vou me ater principalmente na primeira e na última parte para mostrar para vocês algumas informações. Agora não está passando. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Bom, então, a gente faz 2 saídas a campo, né? A primeira delas, a gente faz uma experiência assim, de andar de ônibus, andar de Transurb, que a gente tem aqui, né? A gente caminha um pouco a pé pela cidade e a gente pega o catamarã, né? Que é uma particularidade aqui de Porto Alegre. A gente tem o nosso Rio Lago Guaíba e a gente tem um transporte que conecta até a cidade vizinha de Guaíba. Então, a ideia desse passeio é que os alunos comecem a olhar essa experiência que eles têm cotidiana de circular pela cidade com um olhar um pouco mais crítico, né, a partir das discussões que a gente traz em sala de aula. Então, sempre depois dessas saídas de campo, a gente tem um momento em sala de aula que é para conversar sobre a experiência e a gente aproveita, então, essas experiências para ir puxando ganchos de questões técnicas e teóricas para ir conversando com eles.
E uma segunda saída a campo que a gente faz é para experimentar o modal cicloviário em Porto Alegre. Então, a gente faz um passeio pelas ciclovias da cidade e aí a gente consegue identificar também as diferentes formas de implantação desse modal na cidade, como é que ele está sendo priorizado ou tratado em relação a outros modais, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens que mostram essa diversidade de modelos que a gente tem em Porto Alegre, ora na via, como uma ciclovia, como ora na pista, como uma ciclofaixa, né, com segregação, com estacionamento separando os fluxos, e também uma grande questão que a gente consegue perceber é o quanto o transporte, se locomover com bicicleta em Porto Alegre é complicado se a gente for respeitar todos os sinais que a gente cruza, né? Porque o tempo do ciclista, quando tem esse sinal específico, ele é muito demorado. Então, depois dessa parte que a gente faz a sensibilização, que a gente tem as palestras e o exercício das cidades, a gente entra nesse último momento, né? Que é uma proposta de mobilidade para o centro de Porto Alegre, que ele começa, então, com um diagnóstico da mobilidade, né? Então, a gente separa a turma em grupos, cada grupo fica responsável por um modal, a gente trabalha com 5 modais, né? A pé, bicicleta, transporte público, ônibus, né? Trilhos e o hidroviário. Então, eles vão fazer uma pesquisa aqui cada grupo pesquisa uma temática específica para o centro de Porto Alegre. Também vai fazer uma pesquisa sobre esse modal, com informações mais teóricas, de dimensão, de quanto precisa ter uma ciclovia, como é que funciona, né, o VLT, por exemplo, que é o veículo leve sobre trilhos, que é um dos modais que a gente trabalha. E com esse ferramental todo, eles conseguem, então, fazer uma proposta de plano, tá? Que aqui tem 2 exemplos, né? Então, tem um grupo aqui que estava trabalhando com o modal cicloviário e um outro grupo aqui que estava trabalhando com o VLT. Então, eles estudam as diferentes condicionantes, né? E questões que influenciam, né, esse modal e tentam traçar uma alternativa, né, para melhorar esse modal em Porto Alegre. Só que a gente, cada grupo não trabalha sozinho, porque a ideia é que a gente tenha, enquanto os grupos estão propondo, né, uma alternativa para o centro de Porto Alegre, eles têm que negociar com os demais colegas que estão trabalhando com outros modais, porque no fim, esses modais todos, eles acontecem no mesmo espaço, né? Então, a gente tem um momento que é um seminário de compatibilização, que enquanto eles estão propondo, né, eles têm que ir conversando com os colegas, eu vou passar o VLT por aqui, o que o ônibus está pensando, porque o VLT pode complementar a rota do ônibus, né? Então, eles têm que fazer essa compatibilização, né? E isso é um exercício que a gente faz. E teve até um semestre que a gente teve a parceria também com a IPTC e eles vieram participar dessa atividade. E a ideia, então, no final é ter um mapa, né, único, que a gente tem todos esses modais sobrepostos, e aí, a partir dessa sobreposição dos modais, a gente verifica que tem algumas ruas, né, que tem uma maior sobreposição desses modais, ou seja, onde seria mais interessante passar a ciclovia, acaba também sendo uma via onde é bom incentivar, né, a caminhabilidade, né, e a partir dessa sobreposição, a gente identifica esses trechos de via, né, que tem essa maior sobreposição, e cada grupo, então, fica responsável por detalhar e por repropor, né, o perfil viário para essas vias, né, considerando, então, todos os modais que incidem sobre ela. Então, isso acaba sendo bastante didático, porque o aluno não fica mais restrito ao modal que ele pesquisou. Então, ele também tem que socializar com os colegas para buscar as informações sobre os outros modais e as informações técnicas que foram pesquisadas pelos outros grupos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, só para demonstrar como é que é esse exercício, e ele é muito rápido. Então, a gente tem 1 ou 2 aulas para fazer o plano e 1 ou 2 aulas para fazer esse detalhamento. Então, ele é muito mais didático do que um aprofundamento, né, para esgotar essa temática. Então, aqui a gente tem um exemplo de reestruturação do perfil viário para Borges de Medeiros, né? Então, a gente tem a questão aqui do centro de Porto Alegre, que é uma área bastante consolidada. Então, a gente enfatiza muito, né, que a gente tem um espaço já definido para trabalhar e que essa reproposta que eles fazem tem como objetivo reequilibrar a disposição do espaço, né, de acordo com os modais, né, para a gente
conseguir trazer essa discussão da importância da gente repensar o espaço da cidade, né, e para quem que ele está voltado. E normalmente isso acaba sendo uma discussão bastante interessante, porque a gente percebe o quanto, apesar de ter trabalhado com os alunos o semestre inteiro essa ideia, né, da importância de ter outras alternativas de modal, de quando a gente estimula outros modais, a gente automaticamente reduz, né, a quantidade de carros que vão circular pela cidade, a gente percebe uma dificuldade de quando eles têm que retirar uma faixa de rua para colocar uma ciclovia ou algum outro modal. Então, acaba sendo um exercício bem interessante assim, para a gente poder trazer essas discussões. Então, aqui tem o exemplo desse grupo, né, que mostrou aqui em uma perspectiva, né, como é que ficaria a Borges de Medeiros com a inserção de uma ciclovia. A gente trabalhou aqui na Borges, então, com o VLT, porque ele seria uma alternativa para todas essas rotas de ônibus, né, que transitam pelo centro, fazer esse trajeto mais periférico, né, do centro. Aqui um outro exemplo também para Borges, né, que também trabalha com VLT, ciclovia, pedestre, ônibus. E aqui um 3D que mostra, né, como ficaria essa mudança, né, do perfil viário. Aqui um outro exemplo também da 7 de setembro, que são vias no centro de Porto Alegre, né, com a inserção também de vários outros modais e como que esse espaço, né, seria redistribuído. Aqui mais um exemplo também para Andradas, que é uma rua super importante aqui no centro de Porto Alegre. E, então, como fechamentos, assim, eu gostaria de destacar algumas questões, né, que são importantes, assim, que eu acho que esse exercício ele consegue sensibilizar os alunos para algumas questões que são importantes da mobilidade, né? Então, a gente enfatiza muito a vivência, né, como uma forma de experimentar e de ter esse olhar crítico sobre como as coisas funcionam, inclusive sobre a dificuldade que a gente tem da intermodalidade, né? Então, nessas saídas a campo, a gente troca muito de modal, que é justamente para eles perceberem, né, o quanto é complicado, né, de passar do ônibus, pegar o catamarã, ou do trem para o ônibus, né, e assim por diante. Também a gente busca enfatizar na disciplina como o tema da mobilidade é complexo, né, e envolve esses diversos atores, interesses, né, diferentes visões, e o quanto é importante a gente aprender a dialogar, né, e conversar sobre essa temática. E também essa parte final, que é a aplicação, né, do redesenho de um perfil viário, né, acaba sendo bastante didático, então, para mostrar o quanto é importante reequilibrar a distribuição do espaço na cidade, né, valorizando, então, os diferentes modais que a gente tem na cidade. Então, gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, fica aqui o meu contato, né, e estou à disposição, então, para maiores esclarecimentos e informações. Muito obrigado, Geisa. Então, agora, para fechar, vamos tentar conectar de novo com o Fernando. Agora acho que a conexão dele está melhor para contar o caso de fora da disciplina lá, que é muito legal. Olá, Bruno. Olá a todos. Estão me ouvindo agora? Sim, agora estamos. Ah, que ótimo. Então, ver se eu conseguir compartilhar minha tela aí com vocês. Está compartilhando. Foi? Sim, obrigado. Então tá. Então vamos agora. Agora a gente começa verdadeiramente. Peço desculpas aí, mas houve um problema de conexão aqui, não sei o que foi. Eu queria também começar agradecendo a todos, agradecendo a WRI, a Frente Nacional dos Prefeitos, por todas as iniciativas, né, que vocês têm tomado no sentido de incentivar o nosso trabalho em relação a ruas completas. Eu gostaria de trazer aqui hoje o que a gente vai conversar um pouco. Eu procurei separar um pouco da nossa experiência aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, no sentido que a gente tem tentado trabalhar abordando 3 frentes que são muito caras ao conceito de universidade, né, que a gente acredita, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, o que a gente vai trazer aqui é um pouco da articulação que a gente fez por meio de uma disciplina, né, do conceito de ruas completas, e que a gente tentou conciliar ações nessas 3 frentes, é o que a gente vai apresentar aqui hoje. Não estou conseguindo passar também o meu slide aqui, Bruno. Deixa eu ver aqui.
Agora foi? Foi. Ok, perfeito. Bom, então essa foto que a gente tem aí, essa primeira imagem, é uma imagem que representa um pouco do que foi o início da nossa experiência. Trata-se da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, onde a gente assinou um convênio, né, um acordo de cooperação entre a nossa universidade aqui, a Universidade Federal de Juiz de Fora, entre o Instituto WRI Brasil, entre a Frente Nacional dos Prefeitos e a nossa Prefeitura de Juiz de Fora, no sentido de que a gente pudesse fazer uma disciplina que pudesse trazer e dar algum tipo de suporte para as ações que a Prefeitura queria desenvolver em parceria com a Frente e com o WRI Brasil. Então, a ideia era, ao invés de a gente ter uma proposta elaborada por técnicos da Prefeitura para as ruas, que efetivamente vão ser remodeladas, vamos dizer assim, né, no contexto da cidade, a nossa ideia era elaborar a disciplina, utilizar as ruas em questão como tema do nosso ensino ali e levar essa discussão adiante com propostas do meio universitário. Então, foi o que a gente procurou fazer. Aqui mais uma imagem do dia em que foi assinado esse convênio. Foi o primeiro convênio entre uma universidade como um todo, né, principalmente uma universidade pública aí, a rede, né, essa rede da mobilidade, que tem WRI e FNP, como a gente já tinha comentado. E essa disciplina, que foi intitulada Projeto Mobilidade Urbana, ela foi uma disciplina eletiva, onde a gente desenvolveu uma disciplina de ateliê, né? Então a gente tinha aí por volta de 3, 4 horas semanais para trabalhar com os alunos. Esses trabalhos foram desenvolvidos em 2 semestres, ao longo de 2 semestres. A gente teve uma série de eventos. A gente teve uma palestra que também foi ministrada pela Luísa Feio, que é uma ex-aluna nossa de Juiz de Fora, que hoje trabalha no WRI. Então essa aqui é uma imagem da palestra, que foi meio que uma espécie de aula inaugural para o pessoal da turma e também para outros alunos do curso, né, de Arquitetura e Urbanismo, de maneira que eles puderam ter um primeiro contato com o conceito de ruas completas. Aqui nessa imagem a gente pode ver a Luísa à direita em cima ali, mas quem está falando no momento é a vice-reitora, só para vocês terem uma ideia do envolvimento que a instituição mesmo, né, que a Administração Superior do FJF teve com todas as ações que a gente desenvolveu. Nesse mesmo evento que a gente fez, nessa aula inaugural da disciplina, a gente também contou com a presença do então secretário de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora, o Rodrigo Tortoriello, que hoje ocupa o cargo de secretário de Transporte em Porto Alegre, eu não sei bem qual é o título do cargo dele, mas é secretário de Transporte. Aqui já é a Luísa falando, então vocês podem ver que a gente estava com a casa cheia. Se a gente for considerar que era uma aula inaugural de uma disciplina, tinha muito mais gente do que os matriculados, né? Tínhamos aí alunos de mestrado, tínhamos alunos do curso como um todo, e a disciplina também a gente procurou fazer a seguinte conexão: uma disciplina eletiva, de caráter extensionista, porque a gente fez uma série de iniciativas que nós vamos apresentar daqui a pouco, no sentido de contribuir para a discussão na cidade, para fazer para consulta da população sobre as propostas que a gente fez. Do ponto de vista da pesquisa, a gente tinha e tivemos 2 tutoras que trabalharam com a gente, em especial a Ashley, acho até que ela está nos ouvindo aí, que está desenvolvendo a sua dissertação de mestrado sobre ruas completas, procurando entender melhor critérios de avaliação, né, procurando compreender índices de completude e perceber quão completa pode ser uma rua completa realmente, né? Então, essa aula contou com esse pontapé inicial das atividades, da disciplina, que foi uma disciplina de ateliê, como eu disse para vocês. Aqui já é em uma das nossas aulas, então a gente teve atividades de aula expositiva mesmo, apresentando para eles os conceitos de ruas completas, possíveis normatizações, regulações a respeito, material fornecido pelo WRI. Então, a gente usou como base praticamente toda a bibliografia que está disponível no site do WRI. A gente teve aulas de visita ao campo, onde a gente fez medições, quantidade de pessoas que passam, registros fotográficos, desenhos, entrevistas que os alunos fizeram com os diversos atores que estão envolvidos nessa questão, né?
E uma coisa muito importante também que a gente percebeu foi que, ao longo do desenvolvimento do projeto, eles foram tendo cada vez mais uma consciência e um conhecimento do que realmente deveria ser o papel das ruas naquele contexto, né? É importante lembrar que a gente está trabalhando e a gente trabalhou com 2 ruas que estão, inclusive, em processo de licitação por parte da prefeitura para que haja intervenção nelas, né? Então, a gente tem, assim, a gente acredita realmente que a disciplina teve esse caráter e ainda tem de poder, de alguma maneira, inspirar ou influenciar aquilo que realmente vai ser feito pela prefeitura, né? A gente continua conversando com eles lá no nosso convênio. Aqui a gente já consegue perceber o dia das apresentações, onde todos eles colocaram seus projetos, tiveram momentos de discutir e ver as propostas, porque a gente dividiu, fomos duas turmas no ano passado, né? Uma em cada semestre, cada uma com aproximadamente 15 alunos, e dentro desses 15 alunos a gente conseguiu extrair, a gente selecionou 4 propostas, as 4 propostas mais detalhadas, mais completas, mais interessantes, que a gente levou para uma exposição, que foi feita inclusive no centro da cidade, no Espaço Cultural dos Correios, que por coincidência está colocado, né? Não por coincidência, a gente escolheu com muito carinho, mas que o Espaço Cultural dos Correios, que está na Rua Marechal Deodoro, que é na região central da cidade, e é uma das ruas que se pretende fazer a intervenção. Então, aqui a gente pode ver qual que era o cenário da Rua Marechal Deodoro. A gente tem uma questão muito importante, que é a questão dos ambulantes, né? Como a gente pode ver nessa imagem, eles ficam dispostos quase que entrincheirando aqui as lojas e essa via do meio em que passavam poucos carros por conta de acesso a um equipamento de saúde que a gente tem ali, o PAN Marechal. Aqui a mesma rua um pouco mais à frente. À esquerda vocês podem ver os Correios, onde efetivamente foi a nossa exposição. E aí começa a ter início, junto com o desenvolvimento da pesquisa, junto com o desenvolvimento da disciplina, a prefeitura, em parceria conosco, lá da universidade, a gente começou a desenvolver, inclusive com alunos nossos que estavam estagiando na Secretaria de Trânsito, a ideia de aplicações de urbanismo tático para que a população pudesse avaliar, conhecer o que é ruas completas, qual que é a ideia. Então, o pessoal da prefeitura se utilizou de algumas ideias que foram lançadas nos projetos elaborados pelos alunos e, com base nisso, a gente conseguiu desenvolver algumas intervenções na rua para que a população pudesse perceber o que seria um uso diferente, né? Então, aqui a gente pode ver à noite várias pessoas envolvidas, do pessoal da WRI, a secretário de obras, os nossos alunos, trabalhando na pintura, porque a gente fez alguma coisa relativa também à paginação de piso, que conectaria ali as galerias, porque essa rua tem uma característica muito forte de ser cruzada por galerias, né? Aqui a gente pode ver alunas nossas trabalhando da disciplina na pintura. A rua foi fechada e durante a madrugada elas trabalharam. Aqui à esquerda a gente pode ver o nível de engajamento que a gente conseguiu aqui em Juiz de Fora. O que está de camisa azul pintando é o secretário municipal, o Rodrigo, né? Era o nosso secretário na época. E já durante o dia, a surpresa das pessoas, né, que começaram a chegar, vocês vão perceber que agora a gente nivelou uma parte da rua para eles entenderem como é que seria isso. A paginação de piso, né, ainda que feita com pintura. Centralizamos as barracas dos ambulantes, né, porque a gente também considera importante não retirá-los dali, mas alocá-los da melhor maneira possível. Aqui a gente tem uma foto de uma das nossas alunas orgulhosa. Foi colocado mobiliário, com mesinhas, que nessa foto a gente ainda não consegue ver, mas também vegetação e uma série de outras iniciativas. Aqui a gente pode ver a montagem do espaço, e uma coisa muito interessante que a gente pôde perceber foram as pessoas se apropriando do espaço. Uma rua que era nitidamente mais tida como um espaço de passagem passou a ter características de permanência, de contemplação, as pessoas se alimentando, jogando, fazendo coisas diferentes. Então, só para ter uma ideia aqui do antes e do depois do mesmo espaço, como é que a gente conseguiu modificar um pouquinho a realidade. E depois a gente teve, nesse mesmo dia, a abertura da nossa exposição,
Aqui mais umas imagens das pessoas já vivenciando a rua na nova realidade. E aí a gente passou para a abertura da exposição, onde estavam e foram colocadas não só as propostas feitas pelos alunos, mas uma apresentação sobre o conceito, uma apresentação sobre a universidade, uma apresentação sobre a disciplina, sobre o WRI Brasil. Vocês podem ver aqui, essa é uma imagem da nossa abertura, onde a gente teve a presença dos professores da disciplina, do diretor da faculdade, do reitor, do prefeito. Foi uma iniciativa que foi um sucesso e que a gente teve a presença de várias pessoas que puderam entender essa ideia de, né, o que seria a Juiz de Fora para as pessoas, que foi o título, inclusive, da exposição, que ficou por mais de um mês lá, e com uma série de iniciativas, com pesquisa. A gente fez uma pesquisa de opinião para que as pessoas mostrassem, dentre as propostas colocadas, quais que elas preferiam, e para destacar quais pontos. A gente teve propostas diversas, inclusive uma que planejava fazer uma cobertura da Rua Marechal Deodoro, numa alusão à Rua 24 Horas em Curitiba, por exemplo. Aqui algumas imagens da abertura das nossas alunas e alunos que participaram da disciplina e que também eram estagiários da prefeitura. Aqui uma imagem com todo mundo, com basicamente o núcleo duro de quem organizou as iniciativas, tanto do curso quanto da pesquisa e da extensão propriamente dita. E aqui, já finalizando, o cartaz, que foi o nosso cartaz de divulgação, onde a gente procurou dar visibilidade às ações e à própria exposição, lembrando que ela ficou do dia 14 de março ao dia 10 de maio, e a gente coletou resultados. Isso já está sendo publicado em artigos científicos e em outras iniciativas que a gente pretende fazer, inclusive na dissertação da Ashley, que tem trabalhado com a gente. E aí eu finalizo já agradecendo mais uma vez a oportunidade, o pessoal do WRI, o pessoal da frente, e me coloco à disposição também para qualquer dúvida, qualquer necessidade aí de informação e de esclarecimento que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Eu vou pedir, então, que os 4 professores abram a câmera e o áudio para a gente só fazer algumas perguntas de fechamento, de algumas perguntas que foram enviadas. Eu vi aqui que a Cláudia e a Geise já responderam algumas perguntas no Questions and Answers. E até acho interessante, 2 perguntas muito bem interessantes do professor Vladimir. A primeira foi: quantos alunos já tiveram contato com o tema nessas disciplinas? A Cláudia respondeu que em torno de 250, e a Geisa, que desde que ela começou a ministrar a disciplina, acredita que em torno de 80 a 100 alunos. Queria fazer essa pergunta para o Fernando e para a Simone também. Ok. Posso eu? Pode. Na nossa realidade, em Juiz de Fora, como ela é uma disciplina eletiva, e também a gente só trabalhou com ela em 2 semestres, a nossa abrangência foi de 40 alunos aproximadamente, um pouco mais de 40. Porque também, como é uma turma de ateliê, a gente tem um limite de 20 matriculandos por semestre, então a gente quase que chegou no ponto de lotar as 2 turmas, e aí esse semestre, excepcionalmente, esse último que passou, a gente não forneceu a disciplina, até por conta de normas, né, do curso. Como é uma disciplina letiva, a gente não pode fazer todo semestre, então ela vem um pouco, depois volta, mas é em torno de 40 alunos que a gente trabalhou. Legal. Simone, tu tá aí? Tô sim, Bruno. Eu estava tentando resolver aqui o vídeo, mas hoje a câmera ela não quis colaborar. Tenta uma última vez aí, ver se consegue. Entrou, né? Agora entrou. Que bom. Pronto. Sim, a pergunta é a questão do número de alunos. Eu não ouvi bem porque eu estava aqui tentando resolver esse problema tecnológico. Pode repetir para mim? Não, sim. A pergunta é só, nessa disciplina, quantos alunos já tiveram envolvidos com o conceito de força completa?
Bom, essa é a primeira turma. A gente vinha trabalhando nessa disciplina o conceito mais voltado para a mobilidade urbana, no sentido da mobilidade urbana sustentável. Mas como esse ano nós tivemos esse momento, essa oportunidade de participar desse movimento que a WRI está fazendo junto à Frente Nacional de Prefeitos, e aí a gente se engajou nesse movimento, né? E aí, a partir daí, foi um momento muito especial, porque casou exatamente com essa disciplina que tem o foco trabalhar a mobilidade urbana e o centro. Então, essa foi a primeira disciplina e que a gente adotou esse conceito, viu também o avanço que os alunos tiveram no aprendizado e essa turma foram 26 alunos nessa turma. Essa é a variação do curso. Legal. Bom, fazer uma pergunta para Geisa, guiada pelo Leandro. Ele perguntou a respeito do plano cicloviário, qual a interface com os demais modais em Porto Alegre. Vocês utilizam na disciplina a base do plano cicloviário para o mapeamento das ruas, etc? Uhum. Sim, a gente tem a parte do diagnóstico, né, quando eles vão trabalhar com os modais, que aí tem uma pesquisa sobre tudo que contribui para esse modal na cidade. A primeira coisa é o plano de mobilidade, né, que Porto Alegre tem, está em revisão, e também o plano cicloviário. Então, a gente analisa o plano cicloviário e sempre faz uma proposta com base no que o plano cicloviário já traz como alternativas, ajustando algumas coisas, porque no centro de Porto Alegre, por exemplo, tem uma previsão de passar na via em frente à rodoviária, que é uma via bastante complicada de fluxo e de saída da cidade. Então, eles usam como referência e fazem uma reproposta, né, com base sim, no plano cicloviário, até porque ele existe, é uma lei, está sendo implementada em Porto Alegre, mesmo que fragmentado ou que não siga exatamente a ordem de prioridades, mas né, uma legislação que está em vigor na cidade, então a gente considera assim. Obrigado. Cláudia, eu vi que tu já respondeu no chat para a pergunta da Isabel Valente, a primeira pergunta dela, mas se tu pudesse só comentar, eu acho bem interessante esse ponto da ampliação dos currículos a respeito dessa questão da relação de projetos arquitetônicos com o urbano, disciplinas que abordem essa questão de mobilidade. Só se tu pudesse responder para as outras pessoas também. Não, na verdade, eu não tenho muito conhecimento geral, assim, como que esse tema está sendo trabalhado nas universidades em geral. O que a gente sabe é que, claro, os nossos cursos vêm numa tradição do objeto arquitetônico, né? Então, sempre é um desafio a gente ampliar a participação da carga horária voltada ao urbano nos cursos, né? E aqui na Unicinos a gente está sempre trabalhando nesse sentido, né? Um pouco tentando ampliar os espaços, criando espaços em paralelo. Então, algumas disciplinas que o objeto é arquitetônico, a gente tenta incluir também uma discussão da relação do objeto arquitetônico com a cidade, né? Mas eu acho um tema bastante relevante assim para ser levado adiante assim coletivamente aí pessoal da rede, inclusive. Legal, obrigado. Eu estou vendo aqui algumas das perguntas que o pessoal está enviando. Bom, foi perguntado, a Amanda perguntou para o Fernando como foi elaborado esse índice que tu comentou sobre quão completas são as ruas. Não sei. Na verdade, esse índice ainda está em elaboração, né? Faz parte da pesquisa de mestrado da Ashley Rosa, e a gente está tentando entender, criar uma espécie de matriz onde a gente possa relacionar determinadas variáveis relacionadas a movimento, relacionadas à qualidade dos espaços e tudo. E a gente está numa fase intermediária da pesquisa, ela já fez a qualificação, e a nossa previsão é de que do início para o meio do ano que vem ela possa estar defendendo, e aí já com esse índice um pouco mais fechado e também validado, né? A gente precisa fazer uns testes e tudo, mas em breve a gente vai estar divulgando isso aí com o maior prazer. Legal. Vou ler uma pergunta do chat enviada pela Paula Siqueira, Prefeitura de Jundiaí. Ela gostaria de saber de todos os palestrantes a opinião sobre a importância e se possuem experiência em casos que agregam a escala do desenho urbano
na escala dos planos, como se deu? Não sei se alguém gostaria de comentar algo sobre o relacionamento. Eu acho que tenha sempre essa questão do plano ser mais geral, mas eu acho que sempre que possível, né, traçar algumas diretrizes mais específicas de desenho urbano é interessante. A gente teve uma experiência, né, quando eu atuava na área, de trabalhar com um plano de mobilidade que a gente chegou a detalhar uma parte central da cidade. Então, fez o plano mais geral e também fazia parte do escopo, né, trabalhar com o desenho urbano. Então, foi bem interessante. Acho que sempre que possível, né, minha opinião é que é uma prática interessante porque tu consegue visualizar como que isso se materializa, né, na cidade. Legal. Bom, eu acho que tem muitas outras perguntas que as pessoas estão enviando, mas só para não tomar muito o tempo de todos, que a gente está chegando já no nosso horário, eu vou abrir então, se vocês quiserem só fazer uma fala final cada um e se despedir, e depois eu faço um rápido fechamento. Pode ser na mesma ordem que apresentaram, talvez. Uhum. Pode começar a Cláudia, então? Pode ser. Então, pessoal, muito obrigada então pela oportunidade, foi um prazer enorme, né, poder trocar ideias com vocês, enfim, acho que a WRI está cumprindo um papel super importante, né, no avanço dessa discussão a nível nacional. Para nós aqui na universidade é uma enorme oportunidade poder contar com essas oportunidades de conversar com vocês e os materiais que vocês também oferecem, então a gente só tem mesmo a agradecer e fiquei muito feliz também de encontrar colegas então nesse evento hoje, então um abraço, forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Sou eu, né, Bruno? Sim. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade que a WRI e a Frente Nacional de Prefeitos nos possibilitou ter essa discussão rica, né? Conhecer a experiência do Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, já tinha visto presencialmente o Fernando, achamos fantástico, a Prefeitura de Arapiraca já tinha, quando a gente estava na discussão, colocado e visto o quanto essa experiência nos é inspiradora, né? E também esse trabalho ele foi um trabalho muito coletivo e foi um aprendizado muito importante para todos nós, tanto para sensibilizar o órgão público quanto a gente conhecer e ampliar esse conceito de ruas completas também. E só fazer uma fala sobre a pergunta anterior, entre a conexão entre planos e estratégias de projeto, eu vejo que é fundamental no Brasil a gente avançar no ponto de vista desse tipo de planejamento. Nós temos muito planejamento urbano, pelo menos em Arapiraca, a exemplo de Arapiraca, temos o plano diretor, Agenda 21, estamos na fase agora de revisão de plano diretor, a universidade está dando suporte também nessas discussões, mas ainda é muito importante que a gente tenha legislações mais específicas e não só, mas também enfrentar esse desafio da cultura da mobilidade no país, né? Então, cada um a gente viu essa diversidade de locomoção, nosso grande desafio ainda são as motos, mas por ser uma cidade de porte médio, a gente ainda está em condições de reverter muito dessa forma de mobilidade ainda, né? Não está no nível de complexidade que as grandes metrópoles. Mas eu quero agradecer, fiquei muito feliz com a oportunidade. Um abraço a todos, a Geisa, a Cláudia, o Fernando. E, Bruno, obrigado por toda a assistência que você nos deu também antes, né, nos bastidores para a realização desse evento. E ficamos à disposição, né, para troca também e esse material a gente vai disponibilizar aí na rede para que outras possam inspirar novos casos aqui no nosso país. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito legal a contribuição de Arapiraca, de vocês. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Oi, posso falar? Pode. Oi. Bom, então também gostaria de agradecer a oportunidade, uma experiência nova para mim participar de um seminário online, né? Então, foi um prazer também dividir esse espaço com os colegas, né? Inclusive a Cláudia, que já foi minha colega, já trabalhei na Unicinos, já trabalhamos inclusive nessa disciplina. Então, foi muito bom esse momento de trocas, né? E também queria agradecer aos meus colegas aqui da Faculdade de Arquitetura,
porque como eu mencionei antes, essa disciplina não foi criada por mim, nem é desenvolvida só por mim, então é muito importante essa parceria, né, dos colegas. Também agradecer a WRI, a gente usa também os materiais, eu esqueci de comentar, a gente usa muito o caderno técnico para projetos de mobilidade que a WRI elaborou em parceria com a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Também agradecer muito aos alunos, né, que se motivam a fazer essa disciplina por ela ser uma optativa, né? Então, essa disciplina não seria nada sem eles, que se engajam, né, nas propostas que a gente faz, e que também a gente sempre tem alunos de outros estados, inclusive eu vi alguns que estão participando, tem alunos de outros semestres também que estão participando aqui, queria agradecer a todos, né, e também fico à disposição, né, para a gente continuar fazendo essas trocas e sempre aprimorando as nossas experiências. Obrigada. Bom. Beleza. Todos já falaram? Falta o Fernando falar? Ou... Faltaria eu, mas eu fiquei achando que você ia falar alguma coisa aí. Não, pode falar. Muito Então, obrigado. Depois eu faço um fechamento para todos. Então tá. Não, também a minha palavra de agradecimento à WRI, aos colegas que puderam compartilhar com a gente aí conhecimento. Simone, bom te ver de novo. Obrigado aí pela referência ao nosso trabalho. A gente tem tentado desenvolver muita coisa aqui, mas é sempre muito difícil a gente mudar mentalidades, né? Como todo mundo chegou a comentar aí. Mas eu queria agradecer muito a administração superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, a prefeitura que trabalhou e tem trabalhado em parceria com a gente, os alunos da disciplina, a Ashley, minha mestranda e tutora da disciplina, que ajudou muito na organização de muitas coisas que a gente fez, ao professor Gustavo Abdala, que foi um parceiro também na elaboração da disciplina, é o diretor da faculdade, e agradecer mais uma vez ao WRI pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e estamos aí à disposição para trocar experiências, quem sabe fazer algum trabalho em conjunto com todos aí que tiverem essa disposição para tal. Obrigado. Beleza. Muito obrigado a todos, foram ótimos exemplos de como esses conceitos vêm sendo trabalhados em diversas disciplinas. Esse é o último seminário da série desse ano. Essa série desse ano, na sequência da série do ano passado, em que a gente chamava diversas organizações para palestrar, esse ano a gente, na criação dessa rede de professores universitários, a gente teve todos os 5 seminários sendo apresentados por professores. Então foram apresentados diversos tópicos e eu acho que esse fechamento mostrando as disciplinas em que o conceito de forças completas e conceitos semelhantes vêm sendo aplicados, essas disciplinas em que esses conceitos são aplicados, exemplifica muito bem o objetivo que a gente quer, de trazer esse conceito para junto da academia. Bom, acho que é isso. Lembrando, eu gostaria de pedir a todos que, quando ao fecharem esse seminário, vai entrar um questionário, só uma pergunta para avaliar como foi esse seminário de hoje. E a todos que assistiram presencialmente os 5 seminários, a gente vai emitir um certificado também, como comentamos, nos próximos dias. E acho que é isso. Muito obrigado, professores. Estavam ótimas as apresentações. E encerramos, então, esse último seminário da série. Uma boa tarde a todos. Tchau, Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde.